Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Estamos numa sequência procurando expor o conteúdo dessa carta e eu espero que Deus nos ajude ao longo do tempo termos bons aprendizados aqui com essa carta tão singela, tão carregada de cuidado, de atenção, de amor de Paulo por esses irmãos. Mas também não é apenas uma carta de Paulo aos Filipenses do passado, mas é uma carta de Deus, para mim e para você. Que Deus possa nos abençoar com o texto lido. Filipenses 1, verso 12 a 18. Diz assim: Caro irmãos, ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes que fazem de boa vontade, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles que pregam por inveja e porfia, contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amados irmãos, Paulo se apresentou nos primeiros versos como prisioneiro jubiloso do Senhor. Você pode voltar lá no versículo de número 1, quando ele fala que ele era servo de Cristo Jesus. Ele era aquele escravo do Senhor Jesus. Na continuidade do texto, percebemos no versículo 7, por exemplo, que ele fala que está em algemas, preso por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Ele é então esse prisioneiro, ao invés de reclamão, choramingando as mágoas e as lutas, apesar disso, ele é um prisioneiro alegre, ele é um prisioneiro otimista. Tanto nesse período agora, os irmãos se lembram, enquanto escreve essa carta, Paulo está preso em Roma. Mas vocês se lembram, no nascedouro da igreja de Filipos, quando Paulo também, achovalhado e perseguido por pessoas ali, acaba sendo preso, e ali naquela prisão, junto com Silas, colega de ministério, ao invés de lamentar e chorar, cantavam louvores ao Senhor. Esse é o prisioneiro Paulo. Que diferença, quem sabe, de muitos de nós, quando passamos por percalços e problemas, ao invés de louvar e glorificar o Senhor, no meio do problema, muitas vezes nos colocamos numa posição contrária de lamento, de choro, de mimimi, segundo a expressão vernacular da nossa língua no tempo presente, e ficamos a lamentar a vida. Mas Paulo é esse prisioneiro alegre, é esse prisioneiro cheio de júbilo, a quem ele tinha a honra de servir e glorificar o Senhor da vida. Agora, nesse momento que lemos, irmãos, Paulo se apresenta como um prisioneiro otimista, como um prisioneiro que vê bons frutos na sua prisão. As algemas que Paulo trazia, ele não vê apenas como uma punição, uma coisa incoerente com a sua pregação, mas ele vê que aquilo estaria dando resultados de glória, de louvor, quem sabe de propagação do Evangelho, de conversão de vidas, porque ele estava vivendo aquele momento. Preso estava Paulo, atado, como dissemos já em outros momentos, quem sabe atado por uma cadeia, uma algema ao braço de um outro valente soldado. Os irmãos se lembram que ele estava preso com a guarda romana, a elite da guarda romana. O Império de César tinha cerca de 10 mil soldados de elite, eram chamados a guarda pretoriana. Dentre essa guarda pretoriana não eram apenas homens táticos e preparados para o combate, para a guerra, mas eram homens também muito bem formados na política, muito bem formados na compreensão da economia do seu país ou do seu império, homens dos quais, ou dentre os quais, sairiam, quem sabe, os novos imperadores. E Paulo está preso junto com esses homens que cuidavam da sua prisão.
Ele, preso ali, ficou cerca de 2 anos numa prisão domiciliar em Roma, entre 61 e 62, como já dissemos em outros momentos, e foi nesse período, então, que Paulo escreveu aqui as cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e um bilhete chamado de Carta a Filemon, enviado para um amigo. Há uma quinta carta que é mencionada lá no livro, ou na carta aos Colossenses, é a carta à igreja de Laodiceia. Onde foi parar essa carta, nós não sabemos, não é? Mas Paulo escreve uma carta também à igreja de Laodiceia. Então são 5 cartas, pelo menos, que Paulo escreve desse momento de prisão. Meus irmãos, dificilmente um preso reconheceria que a sua prisão foi uma coisa honesta e justa. Talvez a grande maioria dos presos, se perguntarem para eles, vão dizer: autoridade, eu sou inocente. Seja essa uma resposta coerente ou não, a grande maioria dos presos alegam inocência, querem passar por cima do processo para garantir uma certa liberdade. Então, dificilmente um prisioneiro reconheceria coisa boa na sua prisão. Paulo está aqui entendendo que a sua prisão redundaria em glória para Deus, redundaria também em bênçãos para outras pessoas. Nesse texto, irmãos, então, continuando a reflexão aqui nessa carta de Paulo, eu quero compartilhar nessa oportunidade com a igreja o tema, o valor da adversidade na vida do eleito de Deus. Algumas proposições que eu lanço para a igreja. A primeira é que o eleito olha para o passado com discernimento. E nós fazemos isso, afirmamos assim, olhando para a própria realidade de Paulo, que olhava para o seu passado, compreendendo que aquilo que acontecera, quem sabe aos olhos de muitos, injustiça. Lembra que Paulo tinha vindo da sua terceira viagem, chegar a Jerusalém, com a finalidade de estar com os irmãos, compartilhar as bênçãos da missão, e ali, emboscado numa situação ardilosa pelos judeus, ele acaba sendo preso. É levado de Jerusalém para Cesareia, fica ali 2 anos de molho, esperando, quem sabe, o resultado de um julgamento que nunca acontecia. Dali, numa certa situação, ele fala: não quero o julgamento de vocês, eu apelo para César. Eu quero ser julgado perante o imperador, porque eu tenho direito não romano. E dali, então, Paulo é encaminhado para Roma. Então, ele estava aguardando, nesse período, um confronto com o imperador, onde ele seria, de fato, julgado. 2 anos de novo, de molho, aguardando um julgamento. A Bíblia para aí. Na narrativa de Atos, não há uma continuidade. O que aconteceu com Paulo? Mas no estudo, meus irmãos, da vida de Paulo, vamos entender que ele foi, sim, julgado, foi liberado, e ele fez uma 4ª viagem missionária, indo possivelmente até a Espanha, volta e tenciona ir a Jerusalém, levar uma oferta de socorro aos irmãos que estavam passando fome ou dificuldades em Jerusalém. Nessa ida, Paulo é resgatado agora, é colhido de volta e preso. Agora, lançado num calabouço, ele vai esperar a sua execução. Então, é nesse contexto que acontece esse discernimento. Ele olhar para trás na sua trajetória, ele olhar para trás e ver o que lhe acontecera e saber que tudo aquilo estava contribuindo de alguma forma para a glória de Deus, de alguma forma para a bênção da própria igreja. Meus irmãos, ao que parece então aqui, a igreja de Filipos sentia-se como que ansiosa. O que vai acontecer com Paulo? O que vai acontecer com o nosso irmão porque ele está preso? Essa ansiedade, essa inquietação, o que iria acontecer com Paulo? Ele seria condenado? Seria absolvido? Que tragédia essa prisão representava, tanto para ele como para a causa do evangelho. Quem sabe esses temores todos andavam permeando ali a mente daqueles irmãos. E quando você lê a carta de Filipenses num todo, você vai perceber que Paulo apazigua o coração dos irmãos, dizendo: aquietai-vos, não andeis ansiosos por coisa alguma, sabe que Deus está no governo de tudo. E Paulo acalenta o coração daquela igreja. Paulo, ao invés de demonstrar a mesma ansiedade, ele ajuda os irmãos de Filipos, então, a olharem para ele, aliás, a olharem com ele para o passado, percebendo que tudo o que havia acontecido, estava acontecendo, servia a um propósito maior.
Só que, meus irmãos, eu e você precisamos fazer essa reflexão também. O que já aconteceu na sua vida, ou quem sabe o que está acontecendo na sua vida, Deus está na condução de um processo, Deus está na condução da sua história em particular, e Deus está na condução da história do seu povo, de forma tal que, ao chegar no final dessa história, nós seremos um hino de glória para Deus. Não porque nós somos os tais, mas porque Deus está nos conduzindo. Não porque nós temos habilidade em lidar com as coisas, mas porque Deus conduz a nossa vida de forma tal que tudo vai chegar ao propósito maior de sermos um povo para o louvor e para a glória do Senhor. Então, aqui na vida de Paulo, seja as acusações, a perseguição continuada dos judeus, que já se arrastava por alguns anos, seja, quem sabe, a justiça romana, uma vez que Paulo apelara para César, como dissemos, o que também poderia ser morosa, e como foi, deixando ele mais 2 anos preso ali naquela prisão. Qualquer que fosse o acontecimento que estivesse na memória de Paulo, ele estava dizendo, isso está contribuindo para o bem. E a gente pode lembrar de Paulo, então, lá, escrevendo aos Romanos, num outro momento, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou quem sabe na tradução da NVI, um pouquinho mais amaciada e mais contextualizada, vai dizer aquela tradução que Deus coopera com todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus faz com que todas as coisas sejam para o nosso bem. Mesmo aquilo que nós olhemos, ou que nós olhamos e achamos que não é boa, mesmo aquilo que nós passamos e entendemos que não é coisa boa, Deus trabalha com tudo isso, irmãos, para o nosso bem. A positividade, o otimismo do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, são assustadores. Parece que Paulo não se abatia diante das adversidades, parece que ele era incansável na luta, nada derrubava aquele gigante. Óbvio que ele vai ter momentos de arrefecimento, sim. Se você for ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11 especialmente, Paulo vai dizer, eu também estou com vocês. Quem não se entristece, que eu também não me entristeça. Quem não canse, que eu também não canse. E Paulo vai colocar ali as suas lutas, as suas dificuldades, e vai mostrar que sim, muitas vezes ele se abatia, mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. Era sempre olhando para o poder grandioso do nosso Deus. Assim era Paulo. Olha o versículo 12. Ele olhando para trás. Paulo olhando para a história que estava acontecendo em pouco tempo passado. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, a minha trajetória até aqui, eu parei nessa prisão, mas eu quero que vocês tenham essa ciência, esse conhecimento, que essas coisas que já me aconteceram, têm antes, ou seja, ao contrário de ser negativo, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de tal maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas. A minha prisão, glorificando o nome do Senhor, tem sido conhecido de muitos outros. Paulo, meus irmãos, ele não exclui aqui que ao falar das coisas que me aconteceram, como ele grafa aqui no versículo 12, essas coisas envolvem a sua prisão, como dissemos, quem sabe desde Jerusalém, a sua reclusão em Cesareia por 2 anos, ele sendo esquecido, sendo deixado ali por 2 anos, a perigosa viagem que Paulo faz depois de apelar para César, as coisas sendo ajeitadas, as agendas ajustadas, ele é colocado num navio, 274 pessoas naquele navio, tempestade durante 14 dias seguidos, onde eles não viam sequer a luz do sol, desesperados, achando que o navio iria afundar. E Deus aparece para Paulo ali numa visão, naquele navio, e fala, Paulo, fique tranquilo, ninguém vai morrer, todos vão chegar ao destino, confia. E Paulo fala para o comandante, vamos ficar tranquilos, porque Deus me revelou que ninguém há de se perder. Fora perigosíssima essa viagem, mas Paulo chega a salvo a Roma, onde se encontraria, depois de algum tempo, com o próprio imperador. Meus irmãos, alguns estudiosos, alguns eruditos sugerem que Paulo talvez tivesse sido transferido da sua residência própria, quando termina o livro de Atos, diz que ele estava numa casa alugada, e talvez alguns então vão dizer que ele tenha sido transferido daquela casa alugada para a prisão de Roma, e agora
debaixo da guarda e da proteção da elite da segurança do imperador, ele estava ali detido. Por essa razão, então, alguns filipenses esperariam que essa custódia mais rígida significasse, então, mais sofrimento para Paulo. Mas ele vai dizer, calma, tudo isso tem contribuído para a glória de Deus, tem contribuído para o bem do Evangelho. Meus irmãos, o apóstolo acaba com a suposição ao afirmar que isso trouxera certo lucro à campanha do Evangelho. A suposição era de que isso seria ruim. Paulo seria julgado e condenado. Os irmãos estavam aflitos, preocupados com Paulo, mas ele vai dizer, tudo, meus irmãos, está no controle do soberano Deus. Tudo tem contribuído para a causa de Deus. Paulo não tinha sombra de dúvidas, irmãos, nem uma sombra de dúvida que realmente a causa do Evangelho estava sendo enriquecida com a sua prisão. Os males que vieram sobre Paulo, Deus os convertia em bênção na vida da igreja, na salvação de outras vidas e na glória do próprio Deus. Mais uma vez, o finalzinho do versículo 12, antes contribuído, ou tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ralph Martin, um comentarista cristão, ele vai dizer que o termo grego traduzido por progresso, a palavra prokopen, lá no grego, significa avanço a despeito de obstruções e perigos que bloqueiam o caminho do viajante. Ou seja, ele continua avançando apesar dos impedimentos que surgem, apesar das dificuldades que aparecem, o Evangelho continua caminhando. Aqui o avanço é do Evangelho. Na nossa versão atualizada, que a maioria de vocês possui aí, se encontra a adversativa antes, ou tem contribuído, diz aí o texto. Lá no original grego se encontra um superlativo malon, que significa muito mais, ou seja, ao invés de ser negativo, muito mais tem contribuído para aquilo que é bom. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando o texto, ele vai dizer no seu comentário que a prisão de Paulo, longe de fechar as portas, as abre ainda mais. Longe de ser uma barreira, desobstrui o caminho a novos campos de trabalho que jamais teriam sido alcançados, quem sabe de uma outra forma. Então Deus trabalha com as coisas que para nós talvez sejam negativas, Deus vai transformando mal em bem. Deus vai transformando percalços em portas abertas, dificuldades em vitórias. Assim é Deus que trabalha. Nós muitas vezes não vemos o agir de Deus nas circunstâncias que nos cercam, talvez focados tanto olhando para baixo, olhando para a vida, olhando para as coisas daqui, perdemos a dimensão de perceber a orientação ou a direção de Deus. Meus irmãos, não perca isso de vista, mesmo que você não veja o agir de Deus, Ele está agindo. Deus nunca esquece o seu povo e Deus trabalha mesmo nas adversidades para o bem do Evangelho e para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Ele transforma mal em bem. Tem um livro escrito pela Eleni Vassão, quem conhece a Eleni pessoalmente ou através de leituras, vale a pena ler esse livro. O nome do livro é justamente isso, Mal em Bem. E a Eleni vai trabalhar em todo aquele discurso sobre a vida de José do Egito. Um homem que teve para ser desfalcado, perder, quem sabe, a família, perder a sua dignidade, se tornar um escravo, sendo preso, e tudo acontecendo de forma negativa. E no momento certo, Deus vai agindo com as coisas, vai trabalhando na vida de José, e num certo momento, José é retirado da prisão. José é colocado ao lado direito do homem mais importante do mundo daquela época. José é colocado como o governador do império egípcio. Mal em bem. Mesmo que coisas grandiosas, como na vida de José, não venham acontecer na sua vida, as pequenas coisas que você possa pensar que são males acontecendo, saiba que Deus está agindo. No frigir de tudo, no computar de toda a história, a sua vida será para a glória de Deus. Então, quero dizer, meus irmãos, olhe para o seu passado. Não olhe para o seu passado com negatividade, mas olhe para o seu passado acreditando que mesmo aquelas coisas que você não compreende o porquê,
Deus estava agindo, Deus estava trabalhando, e veja então na sua história os caminhos do Senhor, te conduzindo, te preparando, quem sabe, para o momento em que você está agora, ou quem sabe, te preparando para momentos maiores ainda a acontecer na sua vida, ou transformar a sua vida num objeto da glória de Deus, mesmo que você não entenda e nem compreenda tudo isso no presente. Então, a primeira coisa que eu quero ter visto com os irmãos aqui é que o eleito olha para o passado com discernimento. O salvo em Cristo Jesus, mesmo não compreendendo todas as coisas, ele sabe que tudo o que tem acontecido está no controle mais absoluto do Senhor nosso Deus, que nada acontece por acaso. Segunda coisa que eu quero colocar para nós, irmãos, na reflexão de hoje, é que o eleito olha não só para o passado, mas ele olha também para o presente, e ele olha para o presente com alegria. Mesmo que o momento presente seja angustioso, mesmo que o momento presente seja aqui na vida de Paulo, a prisão. Mas ele olha com alegria e ele sabe que Deus há de trabalhar, apesar de tudo, na vida dele, com a vida dele, para a glória do próprio Deus. O apóstolo olha, meus irmãos, então para a sua prisão aqui e vê que esse momento, ou que nesse momento havia algo de positivo acontecendo. As coisas estavam se mexendo, os elementos da história estavam em movimento, Deus estava trabalhando. Paulo afirma, meus irmãos, que o evangelho está sendo transmitido aos da guarda pretoriana. Olha que privilégio de Paulo, poder falar com, quem sabe, os principais homens que viriam a ocupar cargos importantíssimos do Império Romano. Paulo impingindo neles valores éticos, morais, comportamentais, impingindo neles a realidade acerca de Jesus Cristo como único Deus, como Senhor e Redentor da vida humana. A Bíblia não nos fala quantos dessa guarda pretoriana vieram a se converter por ação de Paulo. Não temos essa informação, mas é possível que, quem sabe, alguns deles também vieram à conversão pela direção de Paulo. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, um pouco depois, você vai encontrar Paulo dizendo que os da casa de César mandam lembrança para vocês. Quem eram os da casa de César? Possivelmente aqueles do palácio, possivelmente aqueles da presença do imperador, que agora atingidos pelo evangelho, seja pela ação evangelística de Paulo, ou quem sabe por outros irmãos que foram também instrumentos de Deus, agora irmãos da casa de César convertidos. Paulo vai dizer naquela mesma carta aos Romanos, finalizando a carta, que Erasto, o tesoureiro da cidade, o homem das finanças de Roma, era convertido ao Senhor Jesus Cristo. Olha a influência do evangelho atingindo, porque Deus colocara Paulo e quem sabe outros irmãos em situações que no momento, aos olhos nossos, fossem negativas, mas que redundaria em bênção e glória. Então Paulo estava aqui, transmitindo o evangelho para a guarda pretoriana. Versículo 13, ele vai dizer que de maneira que, olhando para o que tem me acontecido, as minhas cadeias em Cristo agora, nesse momento presente, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Quem são esses demais aqui? Não há uma informação muito precisa. A grande parte dos exegetas e comentaristas que eu procurei entender aqui não explicam quem são esses demais, mas quem sabe outras pessoas também da influência da área jurídica, da influência da área do governo ou de outras localidades, pode ser também aqui de outros lugares ou de demais lugares. Mas o termo grego praetório, que é a palavra pretoriana, que vai dar a origem aqui à palavra pretoriana no nosso português, ela possui talvez aqui 4 interpretações de acordo com os estudiosos. Primeiro, pode ser uma referência aos soldados da guarda pretoriana, a esses soldados da elite da guarda do imperador. Segundo, pode ser uma referência ao próprio palácio do imperador, ou seja, o acesso da pregação de Paulo estava atingindo pessoas de dentro do palácio do imperador. Terceiro, pode significar os quartéis da guarda pretoriana, ou seja, 10.000 soldados da elite em Roma, onde quer que
houvesse ali aqueles destacamentos, ali havia pessoas que ouviram ou que souberam de Paulo, que reconheceram o evangelho através de Paulo. Ou, em quarto lugar, pode ser as autoridades judiciais, ou as pessoas que ouvem os casos dos prisioneiros, os advogados e outros demais envolvidos nessa transição toda de juízo e de julgamento, pessoas que ouviram também de Paulo. Conforme um comentarista, Lightfoot, ele vai dizer que Augusto, o imperador, como já dissemos, tinha 10.000 homens. Em outro momento da história, foi elevado a 16.000 soldados, e refere-se exatamente a esse grupo de homens conhecido como guarda ou companhia pretoriana. Em Efésios 6:20, dá uma corridinha lá, ou volte aí, aliás, na página anterior, Efésios 6:20, Paulo vai dizer que eu sou embaixador em cadeias. Ou seja, ele era um representante do reino dos céus, mas ele estava preso. É justamente nesse mesmo sentido aqui, um embaixador em cadeias, um presbel em alicem, presbel em alicem é o termo que ele usa aqui, um embaixador preso. Como é que um embaixador pode ser preso? O embaixador tem imunidade diplomática, não é qualquer um que vai lá e prende o embaixador. Mas Paulo está dizendo, eu sou embaixador do reino dos céus, mas diante do reino dos homens, eu sou um prisioneiro. Eu tenho o privilégio de me olhar não apenas como um prisioneiro, um degradado, uma pessoa maltratada e mal vista, mas eu me vejo como embaixador do reino, estou aqui representando o reino dos céus. Meus irmãos, esse é um outro recado que precisa caber muito bem para mim e para você. Não se olhe como o inferior em qualquer situação. Não se olhe como uma pessoa mal vista ou malquista por outros. Lembre que você também é o embaixador do reino. Lembre que você também é uma pessoa da elite, não do reino dos homens, mas da elite do reino de Deus. Que você está aqui também com esse propósito de representar não os seus interesses próprios, mas o interesse maior do reino de Deus. É possível que você já tenha ouvido a ilustração que eu conto nesse momento. Certo pensador estava caminhando nas ruas de uma grande cidade, pesquisando a vida ou pensando nas questões da vida, e de repente ele passa perto de um canteiro de obras muito grande, muita pedra, muita madeira, gente quebrando pedra, gente carregando terra, desterrando aqui e ali, e aquele monte de gente trabalhando com formigueiro para movimentar aquela construção, e ele chega perto de um cidadão e fala, meu jovem, o que é que você está aqui a fazer? Não está vendo que eu estou trabalhando nessa desgraça? E maldiz ali o seu trabalho e aquele local todo. E aquele homem caminha um pouco mais e pergunta para um outro, meu senhor, o que estás aqui a fazer? Ah, estou aqui na tentativa de ganhar o pão, de sustentar a minha casa, a minha família. E ele vai para um outro mais à frente e pergunta, meu senhor, o que você está aqui a fazer? O homem ajoelhado ali com a marretinha, quebrando pedras, ele levanta os olhos para aquele homem e diz, meu senhor, eu estou aqui construindo uma catedral. Aquele homem fazendo um serviço rude, mas tinha a visão do todo. Aquele homem num serviço tão, quem sabe, humilhante, mal remunerado, mas ele tinha a visão da grandeza para aquilo no que ele estava envolvido. Estou aqui a construir uma catedral. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo que as circunstâncias te coloquem em situações tão ruins aos seus olhos, lembre disso, você é embaixador do reino. Você está aqui construindo a maior catedral. Você está aqui ajudando a construir, não uma igreja local, não uma denominação cristã, mas você está aqui contribuindo para a construção do monumento que trará glória e honra ao nome de Deus. Então, é nessa condição que Paulo fala aos Efésios, eu sou embaixador preso. Mas a consciência dele não é reforçar o fato de que ele estava preso, era reforçar o fato de que ele era embaixador do reino de Deus. Isso posto, meus irmãos, na prisão de 2 anos, grande número de guardas que talvez faziam ali o cuidado do prisioneiro, ouviram de Paulo a pregação, o testemunho de Paulo. Ele vai dizer de novo aqui no verso 13, as minhas cadeias, ou seja, o porquê estou preso, o evangelho de Jesus Cristo tem se tornado conhecido, e ele vai dizer, de toda a guarda pretoriana. Talvez o toda a guarda pretoriana possa ser entendido aqui como uma ênfase
para dizer que uma grande seria, uma grande ou parcela, melhor dizendo, da guarda tivesse ouvido Paulo. Será que todos os 10.000 passaram no cuidado com ele? Não sabemos, mas o que ele quis dizer aqui é que a grande maioria da guarda pretoriana, ou todo o aquartelamento daqueles soldados, sabiam que ali havia um prisioneiro, e esse prisioneiro alegava ser embaixador do reino de Deus, e lhes pregava a salvação em Cristo Jesus. William Hendrickson, também um comentarista cristão, ele propõe aqui que Paulo era como se ele estivesse dizendo: realmente a causa está sendo enriquecida com a minha prisão. Não é negativo o fato de eu estar preso. A causa de Deus tem sido positivada. A causa de Deus tem sido enriquecida pelo fato de eu estar preso. Se eu e você fôssemos presos hoje, qual seria o nosso testemunho lá na cadeia? Ou quem sabe, como alguém já sugeriu, se fôssemos presos pelo fato de sermos crentes, será que a justiça encontraria realmente provas suficientemente contra mim e contra você, de um bom testemunho cristão comprometido com o Evangelho, de modo que realmente eles nos manteriam presos? Ou quem sabe, nos arguindo, nos pressionando, desconfiariam que nós não somos tão cristãos assim? Será que haveria prova suficiente contra mim ou contra você, realmente, que nos justificaria sermos presos por sermos cristãos? Meus irmãos, escrevendo a Timóteo, Paulo afirma que a palavra de Deus não está presa. Ele, prisioneiro, ele na masmorra por causa do Evangelho, mas a palavra de Deus não está presa. Ela está solta, está livre, e Paulo continua a anunciar o Evangelho. Ele apresenta exatamente, diz aqui, por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, talvez de Roma ou do Império, muitos têm ouvido do Evangelho de Jesus, por causa da prisão de Paulo. Meus irmãos, a prisão de Paulo, então, não foi motivo de desânimo, nem para o apóstolo e nem para outros cristãos de Roma. Olha o versículo 14. Versículo 14, Paulo diz assim: e a maioria dos irmãos, aqui de Roma, onde eu estou, estimulados no Senhor por minhas algemas, falam com mais desassombro, falam com mais coragem, com mais intrepidez o Evangelho de Jesus. Eles falam com mais desassombro. Essa expressão, com mais desassombro, é a tradução de um advérbio de comparação, lá no grego, a palavrinha perissóteros, que significa extravasar, ser excessivo, indicando aqui uma expressão superlativa: mais abundantemente corajosos, mais ousadamente intrépidos para falar de Jesus. Eles perderam medo. A minha prisão, ao invés de amedrontar os irmãos, encoraja-os a falar mais de Jesus. Assim, meus irmãos, a tendência ao silêncio foi vencida. Quem sabe alguns irmãos que ficariam amedrontados, quando nós vemos aqui o nosso Brasil passando por essas alterações todas, projetos de lei, ações do STF e outras coisas mais, e parece que vai virar a mesa contra a igreja. Talvez muitos cristãos estão amedrontados, pensando o que vai acontecer com a igreja. Mas se acontecer, seja o que for, aquele cristão temente ao Senhor não vai se acovardar. Aquele cristão temente ao Senhor vai continuar dando testemunho, e quem sabe em função da prisão de uns e de outros, da tortura de uns e de outros, mais coragem nos é dada pelo próprio Espírito. É o Senhor Jesus que vai dizer, meus irmãos, lá nos Evangelhos: não se preocupem, porque quando isso acontecer, o próprio Espírito Santo colocará a palavra na boca de vocês, e vocês vão falar, vocês vão anunciar o Evangelho. Então os cristãos são fortalecidos no meio das adversidades para mais ainda falar do Evangelho. Esse encorajamento que Paulo fala aqui no versículo 14, na verdade ele atingiu dois grupos de pessoas. Se você percebe bem, dois grupos de pessoas são atingidas aqui. O primeiro grupo, animados pelo testemunho de Paulo, pregavam com sinceridade no intuito de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Olha o versículo 16. Estes que pregam por amor ao Evangelho, eles, por amor, sabendo que eu estou incumbida da defesa do Evangelho, eles promovem ainda mais, pregam ainda mais, buscando anunciar o Evangelho de Jesus. Mas Paulo vai dizer que tem um segundo grupo. Olha o versículo 15. Diz assim: alguns,
proclamam a Cristo por inveja, por pretextos errados. Alguns proclamam a Cristo por discórdia. Ele usa aqui na nossa versão atualizada a palavrinha porfia, para provocar mais problemas àqueles que já são crentes. Os crentes estão sofrendo pelo evangelho, então começam aí, entre aspas, mandar fake news. Falar ainda mais, para incitar a perseguição aos próprios cristãos. Então um grupo promove o evangelho em amor a Cristo. Um outro grupo promove o evangelho de maneira errada ou com intenções erradas. O segundo grupo, diz aqui, vendo essa oportunidade de se promoverem, pregavam buscando interesses errados, julgando com isso causar, quem sabe, danos ao apóstolo Paulo. Mais uma vez, olha o versículo 15, o versículo 17, Paulo diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Aqueles que fazem por porfia, contudo, pregam a Cristo por discórdia, julgando suscitar tribulação nas minhas cadeias. Reverendo Hernandes, meus irmãos, mais uma vez vai dizer que Paulo precisa comentar tristemente que nem todos estão motivados pelas melhores intenções. Ele não condena a substância da pregação dos seus críticos. A triste observação do apóstolo refere-se aos motivos por que pregam a Cristo. Eles têm uma doutrina certa, mas têm uma motivação errada. Então é interessante que Paulo não critica aqui o conteúdo da pregação deles. Apenas fala, eles estão pregando o evangelho. Estão falando da verdade do evangelho, só que a intenção deles é errada. E é por isso que Paulo vai dizer no versículo 18, todavia, o que me importa? Se é o evangelho que está sendo pregado, aleluia. É essa a expressão de Paulo. Se é o evangelho que está sendo pregado, amém. Porque Deus vai usar essa pregação para a glória dele mesmo. Meus irmãos, então, o eleito em Cristo Jesus, amadurecido pelas circunstâncias, pela ação do Espírito Santo, ele também vai, através da palavra e pelas experiências por que passa, também saber que experiências difíceis, experiências amargas na vida, vai nos ensinar, quem sabe, a ver as ações de Deus, transformando mal em bem. Quem sabe, coisas erradas acontecendo e Deus transformando numa experiência benéfica para a glória dele e para o bem do seu povo. Então, Paulo olhava para o presente com alegria. Apesar de preso, Deus está agindo através da minha prisão. Apesar de pessoas estarem pregando com intenção errada, Deus está convertendo vidas a partir daí. Terceira coisa, irmãos, o eleito olha para a pregação de Cristo como alvo. O alvo é que o evangelho seja pregado. Eu já falei aqui num outro momento, havia um ditado comum no Império Romano, especialmente dentro das fileiras do exército, ao se prepararem para o combate, ao saírem para uma guerra, eles eram estimulados com uma curta frase: é importante que eu vá, não é importante que eu viva. E os soldados iam à guerra. Muitos deles morriam por ali, mas a certeza é que eles estavam cumprindo a missão diante do imperador. Eles queriam honrar o Império Romano, dando a vida por aquela guerra, ou dando a vida naquelas batalhas. O cristão também precisa ter essa mesma referência. O importante é que eu pregue o evangelho. O importante é que eu anuncie a Cristo Jesus. O importante é que eu fale dessa graça salvadora. Não é importante que eu viva. Primeiro, segundo e quem sabe o comecinho do terceiro século, na nossa época cristã, foi um banho de sangue pela igreja. Milhares e milhares de cristãos morreram. Perseguidos, torturados, crucificados, jogados nas arenas. Mas um dos escritores da época lembram que o sangue dos mártires era a sementeira do evangelho. Onde o sangue fosse derramado, ali o evangelho proliferava. Onde o sangue dos mártires cristãos era derramado, mais e mais pessoas se convertiam a Cristo. E durante esses primeiros séculos da história, meus irmãos, foi o tempo que houve maior número de conversões. A igreja não se acovardou diante das perseguições. Esses dias últimos agora, temos ficado assombrados com a perseguição aos irmãos do Afeganistão. Cristãos tendo as suas cabeças cortadas de maneira tão truculenta.
cristãos sendo mortos à bala, cristãos sendo perseguidos de tantas formas ali, talvez não nos atinja tanto aqui, a gente fica apenas olhando para lá, meio assustados. E eu estava pensando nisso essa semana, cristãos derramando ali o sangue, quem sabe Deus tem uma colheita tremenda de vidas no meio daquele povo islâmico. E tem sido, meus irmãos, um grande número de islâmicos que têm se convertido ao evangelho nesses últimos anos. Deus está fazendo algo, nós não sabemos o que e como, mas Deus está agindo. Então, o eleito olha para a pregação de Cristo como alvo. Paulo tinha esse alvo maior. Paulo olhava e tinha como propósito maior de sua vida, de sua carreira, a pregação de Cristo aos povos que ainda não tinham sido alcançados pelo Evangelho. Quero que você volte comigo agora, lá na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 14 e 16. Paulo vai dizer assim naquele texto: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, pois por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu sou devedor tanto a bárbaros quanto a gregos. A expressão que nós temos aqui, meus irmãos, é que Paulo tinha um tesouro dado por Deus, estava nas suas mãos, e esse tesouro não era só dele, ele tinha que entregar para os outros destinatários, ele tinha que levar para outras pessoas que precisavam receber desse tesouro. Eu estou com o tesouro de alguém na minha mão, sou devedor a eles, preciso entregar essa mensagem de vida. É isso que Paulo propõe aqui no texto de Romanos. E, igualmente, eu e você também temos o tesouro de Deus em nossas mãos. Somos também emissários do Senhor para levar essa mesma verdade aos outros. Será que a nossa vizinhança, os nossos amigos, colegas de trabalho, têm ouvido de nós aqui e ali acerca do Evangelho? Temos aproveitado oportunidades e deixas que Deus abre, portas para nós, e temos falado do Evangelho para os outros? O Evangelho é apenas uma coisa que a gente guarda para nós mesmos? O tesouro de Deus, irmão, está na sua mão. É para você levar para os outros. É para você compartilhar com outros. Paulo tinha essa consciência. Quero que você olhe ainda um pouquinho mais à frente aí, o texto aos Coríntios, capítulo 9, na primeira carta. Olha aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 16 e 17. Paulo diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a obrigação que me pesa. Obrigação de despenseiro, responsabilidade de despenseiro que me está confiada. O despenseiro é aquele camarada escravo na casa de um poderoso senhor, e o despenseiro tinha a chave da dispensa. Ele teria que buscar os alimentos, os materiais todos ali para os outros servos sobreviverem, trabalharem, fazerem o seu papel. Ele tem a chave da dispensa, e Paulo diz aqui: eu sou um dispenseiro. E esse termo dispenseiro, meus irmãos, é aludido na Escritura também acerca de cada um de nós. Nós temos a chave dos tesouros de Deus para distribuir para os outros. Nós sabemos o valor da graça salvadora em nossa vida e precisamos levar essa graça às outras pessoas. O Evangelho é proposto por Paulo como alvo principal da sua vida, como alvo principal da sua missão. Gosto de vez em quando de lembrar das palavras de William Carey. William Carey, aquele jovem pastor batista. Antes de ser pastor, ele era um sapateiro, e na sua oficina de trabalho, havia ali diante dele, no paredão, em frente a ele, um mapa mundi. E ele pregando sapatos, fazendo sapatos, era tudo manual naquela época, e enquanto trabalhava de sapateiro, ele olhava para as nações desenhadas naquele mapa, ele orava, ele chorava, ele pedia a Deus que mandasse missionários. Não só satisfeito com isso, William Carey se torna um propagador de missões.
Ele é reconhecido hoje, quem estuda missiologia, ele é reconhecido como o pai das missões modernas. A igreja naquele tempo estava tão acomodada no seu redil, tão tranquila na sua vida de salva, e ele vai para uma reunião de pastores, e lá naquela reunião, com o coração pegando fogo, ele pede a palavra, e o moderador, o presidente da reunião, concede a ele a palavra, e ele fala: meus irmãos, Deus quer nos mandar além do mar, Deus quer nos mandar para outros povos, Deus quer nos usar para a salvação de outras vidas. E o moderador daquela reunião fala: jovem, sente-se, sente-se. Se Deus tem um plano de salvar pessoas do outro lado do mundo, Deus vai fazer do jeito dele, não precisa nem de mim, nem de você. Sente-se. Ele era um pastor novo, sentou-se, mas por dentro ele estava de pé, por dentro ele estava pegando fogo, por dentro ele estava inconformado, ele não queria ficar parado. Ele volta para a sua igreja, para a sua região, e começa a preparar pessoas para pregar o evangelho em outros lugares. Ele começa a levantar fundos entre outros amigos e conhecidos para enviar missionários. No final da sua história, ele próprio se dedica como missionário também às Índias, e se torna um grande, fervoroso pregador do evangelho. Ele dá a vida pela missão. Ele é chamado então de o pai das missões modernas, porque o alvo principal da vida dele era pregar o evangelho. E tem uma frase célebre que ele dizia, registra-se na sua biografia: eu sou um missionário, nas horas de folga eu faço sapatos. Preciso aplicar isso para mim e para você. Eu e você somos prioritariamente missionários. Nas horas de folga, trabalha numa repartição pública, nas horas de folga, trabalha no comércio, nas horas de folga, trabalha na polícia, nas horas de folga, trabalha em outras coisas. Mas o alvo principal da vida do cristão é ser um missionário. Não podemos perder, meus irmãos, isso de vista. E aproveitar as portas que Deus abre para comunicar esse evangelho da graça. Vamos salvar o mundo inteiro? Não. Poucos ouvirão, quem sabe. Poucos abrirão o coração. Apertada é a porta, estreito é o caminho, disse Jesus. São poucos os que passarão por ela. Não sonhemos com multidões. Não que Deus não possa fazer isso. Mas a realidade é que nem todos a quem nós falamos do evangelho receberão a graça salvadora. Mas o apóstolo Paulo vê, meus irmãos, que nem sempre a proclamação de Cristo é feita por motivos honestos, o que é doloroso para Paulo dizer aqui. Contudo, ele se alegra porque o evangelho vai sendo pregado. Ele diz: alguns pregam por porfia, alguns pregam por interesses errados, alguns pregam da intenção de me prejudicar. Ele sabia que, infelizmente, nem todos estavam com o coração correto na pregação do evangelho, mas ele se alegrava. Olha o versículo 14, falam com mais desassombro da palavra de Deus, falam com coragem do evangelho. Olha o versículo 15, eles proclamam a Cristo. Olha o versículo 17, pregam a Cristo. Olha o versículo 18, Cristo de qualquer modo está sendo pregado. Então a paixão de Paulo, meus irmãos, pelo evangelho, pela pregação desse evangelho, é algo de encher o nosso coração, de nos motivar, quem sabe de nos tirar do nosso comodismo. O ministro escocês John Eade, do século XIX, ele comentou nessa relação aqui, dizendo que a virtude está no evangelho e não no evangelista. Está na exposição da palavra e não no expositor da palavra. Ou seja, não importa, no contexto aqui, estavam pregando a Cristo com interesses errados. Mas era o evangelho? Deus vai usar, é o evangelho. Deus vai trabalhar, é com a sua palavra. Não importa por boca de quem. Deus vai usar a sua palavra, se é a palavra que está sendo dita, não é o homem que Deus usa, mas é a palavra que Deus usa. É o Espírito Santo de Deus que vai agir, promovendo vida através do evangelho. Esses tais pregadores estavam fazendo a coisa certa, pregando o evangelho, com a intenção errada. Paulo sabe, eles estão pregando aqui com a intenção errada. Estavam pregando o evangelho. Não eram heresias, não eram mentiras, era o evangelho de Jesus. Mas a intenção deles era provocar sofrimento na vida do apóstolo.
Eles não deturpavam a palavra, não pregavam mentiras, pregavam aquilo que eles ouviram de Paulo. Era o evangelho, mas a intenção era que, quem sabe, porque eu estou pregando, Paulo é que vai sofrer as consequências. Mas Paulo sabia, eles estão pregando o evangelho. Então, amém. Glória a Deus. Jesus disse, certa feita com seus discípulos, quem não é contra mim, é por mim. Quem comigo não espalha, está ajuntando. Se não está pregando mentiras, amém. É o evangelho que está indo. E é interessante nós olharmos, irmãos, nessa época de redes sociais, quantas e quantas postagens de verdades bíblicas são jogadas e repassadas de um para outro, e por pessoas que muitas vezes não conhecem nada do evangelho. Mas o evangelho está indo. É claro que eu e você precisamos ter cuidado para não espalhar mentiras, para não espalhar boatos, para não participar das fake news por aí. Mas é importante que nós aproveitemos essa janela para o mundo e anunciemos também ali o evangelho de Jesus. Paulo nem leva em consideração a motivação errada desses pregadores, exatamente por ser o verdadeiro evangelho que estava sendo anunciado. O alvo era a pregação do evangelho da graça, este era o alvo que Paulo estava vendo ser alcançado. É quase que Paulo grita aqui, glória a Deus. Olha aí, versículo de número 18. Todavia, que me importa? Eles estão pregando o evangelho, é isso que é importante, glória a Deus. Podemos, quem sabe, perceber aqui nessa ênfase de Paulo, de qualquer maneira, o evangelho de Jesus está indo. E Deus vai usar o seu evangelho. A única preocupação do apóstolo Paulo, meus irmãos, aqui é a pregação de Cristo. Esse fato enche Paulo de alegria, de modo que Paulo não está alegre com os pregadores egoístas, mas está alegre porque o evangelho está sendo anunciado. Paulo não se importa se alguns eram a favor dele ou quem sabe outros contra, mas ele está feliz porque o evangelho está sendo pregado. Então, meu irmão, minha irmã, você como eleito de Deus é aquele que abraça também essa causa do evangelho, sendo mais um a proclamar com palavras, com ações, com seu testemunho, a graça de Deus, tem aproveitado as portas abertas para falar que Jesus é o único Salvador desse mundo caído. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, olhar para o passado e reconhecer que Deus agiu e tem agido apesar do nosso passado, olhar para o presente e mesmo que coisas ruins e negativas possam estar acontecendo, Deus está trabalhando para o bem, e olhar para o alvo principal, a pregação, o ensino da palavra de Jesus. Quando nós falamos pregação, muitos de nós ficamos intimidados com isso. Eu não sei pregar, eu nunca fiz um curso, meu irmão, não precisa disso. Pregar é simplesmente falar a verdade para o outro, não precisa fazer um sermão elaborado, construído, talvez como alguns fazem, mas você pode falar que Deus ama aquela pessoa, você pode dizer que ele é um pecador perdido, que está condenado à perdição, ao inferno eterno, e que existe um Deus que pode salvá-lo. Qualquer um de nós. Eu gosto de olhar para aqueles caderninhos de música da APEC, lembra deles? Alguns de vocês conhecem? Lá na capa daqueles caderninhos, há um portão aberto, e uma criança ali perto, e a frase embaixo, até mesmo um menino pode crer. O evangelho é simples, é a mensagem de vida, é a mensagem de salvação, é a mensagem da morte de Jesus em lugar do pecador. Qualquer cristão, por mais simples que seja, sabe disso e pode falar isso para uma outra pessoa. Termino aqui. O apóstolo Paulo, meus irmãos, então olha para o seu passado, ele compreende as coisas que aconteceram, sabe que não foram por acaso, não foram aleatórias, mas tudo que aconteceu na vida dele, a mão de Deus estava conduzindo para a glória de Deus, fazendo produzir frutos. Paulo olha para o presente e mesmo diante de oposições, ele se sente recompensado e alegre, sabendo também que a palavra de Deus tem sido proclamada, tem sido anunciada, está operando na vida de muitos para a salvação de outros. Nosso irmão Paulo também mantém esse propósito firme de anunciar o evangelho. É a palavra de Deus, esse é o alvo da vida de Paulo. Então que eu e você, diante dessas verdades, possamos também reorientar a nossa vida nessa mesma direção. O seu passado tem coisas ruins que aconteceram,
mas Deus trabalhou com eles, Deus te trouxe até aqui, Deus tem um propósito para você hoje. O seu presente, quem sabe, está cercado de coisas negativas e problemas à sua volta. Lembre que Deus continua no controle e que Ele está usando tudo isso também para a glória dEle mesmo. Mantenha a cabeça erguida. Mantenha o alvo principal da sua vida, que é de anunciar as grandezas de Deus para as pessoas à sua volta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, meus irmãos, como compartilhamos desde o início, a perceber o valor das adversidades, das dificuldades da vida, mas convertendo-as em honras ao nosso Deus.